Então, pessoal, vamos iniciar aqui a nossa última aula, né? Estamos concluindo esse nosso curso de Engenharia de Tráfego, referente a esse semestre remoto. E nessa última aula, que é a aula 12, a gente vai mostrar para vocês como é que a gente consegue gerar relatórios considerando um ou mais cenários. Esses relatórios são importantes porque eles serão valores, né? Eles fornecerão valores, quer seja na forma de gráficos, quer seja na forma numérica, né? Que podem ser utilizados para fins de conclusões com relação à análise. Basicamente, o sumo, quando a gente fala de output, ele te dá a opção de ter vários tipos de saída, tá? A gente viu nas aulas anteriores que uma saída muito natural é você observar durante a própria simulação como é que alguns parâmetros variam, né? E a gente focou muito na avaliação da velocidade média de viagem e da velocidade relativa de viagem, que são parâmetros que você consegue identificar se o veículo está conseguindo com certa facilidade ou não fazer o seu percurso. Além desses valores gráficos, você também pode utilizar valores numéricos, que esses valores eles podem ajudar a responder algumas perguntas. Por exemplo, se você tem um cenário, se você quiser colocar, por exemplo, admitir a possibilidade que existam mais ônibus no segundo cenário, o que vai acontecer? Você consegue, através desses outputs, avaliar se isso melhorou, piorou, o que vai acontecer com a via com a inclusão de mais ônibus. Se você mudar, por exemplo, os tempos semafóricos, também você consegue avaliar numericamente quais são as implicações. Se eu mudar a questão da faixa, se eu quero uma faixa exclusiva, o que isso altera? Também eu consigo, através dessa análise de cenários, observando os valores de saída, que são os outputs, verificar o que ocorreu. Se eu fechar um retorno, que é uma atividade normal quando você quer fazer algum tipo de modificação para uma determinada finalidade, você também consegue avaliar isso em termos de output, através da análise de cenário. São várias perguntas, tá, pessoal? Não são só essas, né? Eu posso também avaliar os tempos médios, como a gente já viu graficamente. Eu posso também, apesar de não ser objeto do curso, avaliar até a poluição gerada, tá? Essa poluição ela pode ser avaliada tanto em termos de emissão de CO2, como também em termos de emissão de ruídos, tá? O SUMO ele te dá um relatório, você entra com algumas informações adicionais com relação aos veículos, e ele consegue gerar um relatório de poluição, tanto sonora como também poluição do ar, tá? Mas não é o objeto do curso, né? A gente também pode avaliar, quando a gente faz um certo privilégio para alguma classe de veículo, o que vai ocorrer no sistema, né? A gente não chegou a simular isso aqui, mas na verdade até chegamos, né? Quando a gente deu prioridade para aquela ambulância, a gente de certa forma está dizendo que ela tem uma certa prioridade com relação aos outros. Foi o que nós simulamos na aula anterior. Então a gente chegou até a fazer isso para um tipo de veículo específico e a gente consegue analisar as implicâncias, né? O que ocorre quando eu faço esse tipo de setup, quando eu faço esse tipo de setup. Posso também avaliar qual o trecho que ficou mais carregado, né, em cada um dos cenários. Então, são várias perguntas que, como analista de trânsito, né, eu consigo responder utilizando o recurso da microsimulação para poder gerar as respostas que são os nossos outputs. Bem, isso daqui é a parte teórica, né? Mas eu preciso entender também que esses relatórios são amplos, né, como eu falei, e eles podem ser vistos individualmente. Se você acessar lá a página do SUMO, você consegue ter uma ideia geral de todos os tipos de outputs que podem ser gerados, tá? Vocês vão ver que tem vários tipos, tá, pessoal? Mas de uma forma resumida, a gente pode apresentar os seguintes, tá? Considerando uma simulação qualquer, eu posso ter outputs relacionados à viagem percorrida, tá? Aí eu vou conseguir avaliar tanto a posição do veículo, né? Ou seja, a posição de saída, de chegada, de parada, se ele teve algum redirecionamento, ou seja, ele teve que mudar a sua trajetória para fugir de uma condição de congestionamento. Eu consigo avaliar parâmetros de velocidade, desde a velocidade de saída, de chegada, a média, fluxo livre, se houve desacelerações, ou seja, ele teve que parar em alguns trechos para poder permitir, né, a passagem de outros veículos, ou ficou preso no condicionamento. Fatores de distribuição, isso aqui tem a ver com capacidade do sistema, tá?
Você tem uma redistribuição normal de veículos quando você tem um congestionamento. Então você consegue avaliar isso também em termos de output, avaliando a velocidade. E claro, o tempo, né? Eu posso avaliar o tempo percorrido de um veículo ou de todos os veículos, tá? Aí vai de um fluxo específico. Tudo isso eu consigo avaliar. Quais foram os atrasos, tá? Ele te dá o tempo de atraso, considerando as reduções de velocidade. E também os tempos de retenções, ou seja, os tempos que os veículos ficaram com uma velocidade baixa ou até parados durante o seu percurso. Então, isso daqui são uma gama de possibilidades, de opções que eu posso ter na forma de output. Claro que o curso não tem o objetivo de você ser um expert em Sumo, tá? O Sumo é bastante amplo, né? E está em desenvolvimento, né? Mas a gente precisa pelo menos saber que isso existe. E eu vou apresentar algum desses outputs para vocês e principalmente como é que a gente consegue gerar esses relatórios, tá? Lembrando que também, além de relatórios relativos à viagem percorrida, eu posso analisar controle semafórico, capacidade de sistema, colisões e emissão de poluidores como CO2 e ruídos, tá? Como eu falei anteriormente. Então, tem muitas possibilidades. A ideia aqui é apresentar de uma forma sucinta algumas delas para a gente conseguir entender como é que eu consigo gerar esses relatórios. Então, como é que eu consigo gerar esse relatório, né? Eu preciso incluir no meu arquivo do Sumo, né, no meu arquivo de simulação, né? Vou trabalhar aqui com o meu arquivo cenário 1, né? Alguns comandos adicionais, tá? Lembrando que esse arquivo, como vocês têm os códigos novos a cada aula, né? Toda vez que eu coloco uma codificação nova, eu estou disponibilizando esse arquivo original lá na descrição do vídeo, para que vocês possam copiar os comandos e colocar dentro de vocês, tá? E assim consigo gerar esses relatórios na atividade prática que vocês estão desenvolvendo aí no final do curso, tá? O que eu preciso colocar então? Então você vai incluir dentro do seu arquivo de simulação, né, que é aquele arquivo que chama o arquivo de rede, que chama o arquivo de fluxos, arquivos adicionais de parada, alguns comandos. Quais são esses, tá? Primeiramente, você precisa definir qual é o tipo de output que você vai ter. Como eu falei no início do vídeo, tem vários, tá? Mas a gente vai utilizar 3 tipos, sendo que o principal é o que a gente chama de trip info. O que significa isso aqui? São informações relativas à viagem de cada um dos veículos, individualmente ou não. Ela pode avaliar para um veículo, para 2, para todo um fluxo ou para todos os fluxos que fazem parte da simulação. Então, esse Trip Info, ele faz exatamente isso. Ele avalia basicamente como é que se desenvolveu, se percorreu as viagens dos veículos, tá? Ele é o mais utilizado em termos de microsimulação, porque ele te dá os parâmetros que você quer conhecer, como tempo, velocidade e posição, né, que a gente viu no slide anterior. Então ele é o mais utilizado. Só que além deles, eu vou também gerar outros relatórios, só para vocês terem ideia que existe, que é um relatório resumido, tá? Onde ele te dá todos os outputs. Aí aqui vão entrar aqueles outputs relativos à poluição sonora e acústica, tá? Desculpa, sonora e de CO2, tá? E também um relativo apenas às rotas, tá? Onde você vai avaliar os percursos sem considerar a velocidade, apenas por onde os veículos passaram, tá? Ele é bem mais resumido que o Trip Info, tá? Então eu vou colocar esses 3 aqui, sendo que a gente vai analisar com mais calma esse aqui, tá? Que é o que fornece os outputs mais importantes quando a gente faz comparação de cenários, tá? Eu preciso definir então essa linha de comando aqui, tá? Basicamente esse daqui já seria suficiente, mas eu coloquei mais 2 para vocês verem também tipos diferentes de output. Além de inserir essa linha de comando aqui, e vocês vão basicamente copiar e colar no arquivo de vocês, como ele vai gerar um relatório, eu preciso também dar algumas informações para que o relatório ele não saia muito poluído. Ele já sai numa forma de tabela que você consiga abrir com facilidade no Excel, tá? Então eu preciso colocar essa linha de comando. Report quer dizer relatório em inglês, né? Eu vou pedir para ele sempre fazer a validação dos valores, para a gente não ter aquele problema de ponto flutuante, que é muito natural em programações, tá? Então sempre ele nunca vai fazer isso, na verdade, né? Ele vai sempre abandonar esses pontos flutuantes que não fazem parte da simulação, né? Por isso que é never. Vai avaliar a questão da duração, tá?
Sempre ele vai avaliar isso aí, por isso que eu estou dando uma chave como verdadeira, certo? E também considerar cada step, né? Lembrando que o Sumo, ele faz simulações a cada microsegundos, então ele vai avaliar sempre cada um desses steps de tempo para poder gerar um relatório que consiga mostrar do instante 1 segundo até o instante 1000 segundos. No nosso caso foi 1000 segundos o tempo considerado para fim da simulação. Tá? Isso daqui é apenas uma linguagem de programação para que o relatório saia de uma forma mais completa. Tá? Então aqui eu estou definindo como é que eu quero o relatório. Isso daqui é mais ou menos igual. Todo mundo que faz microsimulações no Sumo utiliza essa linha de comando. Tá? A gente não vai entrar em detalhes, aí seria mais programação. Mas o importante é que a gente defina, além das características do relatório, quais são os outputs. E aí eu coloquei 3 tipos aqui, sendo que o trip info é o principal. Tá? Então vocês basicamente podem copiar esses 2 comandos aqui e colocar no seu arquivo de simulação. Perfeito? Fazendo isso aqui, pessoal, basicamente agora, como esses comandos já estão incluídos aqui no meu cenário 1, eu preciso rodar o programa. Eu vou pegar aqui, ó, abrir o Sumo, vou abrir a simulação. Vou escolher o cenário 1, lembrando que todos aqueles comandos estão dentro desse arquivo, né? Vou dar OK e vou mandar rodar, tá, pessoal? Mandei rodar, não vou colocar nenhum delay. Quero que ele termine. Terminou a simulação, tá? Posso dar yes, perfeito. E ele já gerou os meus outputs, tá? Quais são os arquivos que ele gerou? Vamos lá na pasta, ó. Lembra que eu pedi 3 tipos de outputs, ó? Eu pedi o trip info, o summary e o veículo host, tá? Vamos ver aqui, ó. O summary está aqui, ó. Trip info está aqui e o meu veículo host também está aqui. Ou seja, ele gerou os 3 outputs que eu pedi, tá? Ele vai gerar no formato XML, tá, pessoal? Mas eu consigo abrir qualquer um desses 3 arquivos que ele gerou com o Excel. Então vamos fazer isso. Abrindo aqui o Excel, certo? Eu vou abrir apenas o trip info, que é o que a gente vai utilizar, que vocês podem utilizar no trabalho de vocês, tá? Abrir. Vou procurar lá na minha pasta. Tá dentro de Sumo, ngTráfico 2003. Vou abrir aqui, ó, trip info cenário 1, que foi o arquivo que ele gerou. Já vou abrir, ó. Você pode colocar para ele abrir como uma tabela XML, tá? Podem dar OK aqui. E ele vai abrir OK de novo, tá? Ele já vai abrir a tabela. Percebo que ele vai te dar uma série de informações. Desde o nome do fluxo que eu estou analisando, tá? Ó. Se eu não me engano, nesse arquivo a gente tem 19 fluxos, tá? Você pode organizar ele para ficar de A a Z. Ele vai começar do fluxo 1 até o fluxo 19, que deve ser o último lá, ó. A gente for no final. Deve ser o fluxo 19. Na verdade é o fluxo 9, né? Certo? Ainda vai mais, na verdade, lá para baixo. Então ele faz fluxo a fluxo, tá? Esse depar quer dizer com o tempo que o veículo entrou na simulação, ó. O primeiro veículo do fluxo 1 ele entrou no momento 0 e o segundo veículo do fluxo 1 entrou na simulação depois de 4 segundos, tá? Ou microsegundos em termos de simulação, tá? De onde ele partiu, ó, que ele partiu da lane 0 da Leopoldo Machado, do trecho de entrada. Aqui da lane 2, 1, 2, ele vai te dando qual é a lane de partida, ou seja, a faixa que ele saiu, entrou na simulação. Depois, o tempo, né, a posição que ele foi, tá, pessoal? Aí ele vai te dar aqui a velocidade que ele partiu, ele saiu da velocidade 0, né, saiu do repouso, né? E aí começa a falar de atraso, viagem, tá? Isso daqui é tempo de viagem. A velocidade de viagem, tá? Ele já te dá aqui, ó. A duração da viagem, certo? Ele te dá o tempo que ele perdeu na viagem. Isso daqui é um parâmetro importantíssimo, ó. Time loss quer dizer que ele perdeu 6,64 segundos para fazer a sua viagem quando você compara com o cenário ideal, que seria aquele cenário onde ele vai desenvolver a velocidade de fluxo livre. Então ele teve um atraso, né? Ele perdeu um tempo, ele teve um atraso aqui de 6,64 segundos do que seria o ideal, tá? Vamos ver o que mais ele fornece aqui, ó. Ele fala qual foi o tipo de carro, ó. O tipo de veículo, no caso o fluxo 1 a gente só tem carro, ó. Ele já te dá o V-Type aqui. E o Speed Factor, que a gente comenta mais na frente, que tem a ver
com a velocidade dele em relação à velocidade média de todos os veículos, tá? Esse veículo aqui ele conseguiu ficar acima da velocidade média dos veículos, ou seja, ele conseguiu fazer a sua viagem tranquilamente, porque vai maior que 1. O segundo já não, ele já ficou abaixo de 1. Então, isso daqui são valores que a gente pode utilizar para fazer várias comparações. E a gente vai aproveitar esse relatório aqui e gerar um segundo relatório, fazendo alguma alteração no nosso modelo, que a gente vai chamar de cenário 2, e comparar, tá, pessoal? Então, vocês podem salvar esse relatório aqui, ó, Save As, ou salvar mesmo, tá? Procurar. Eu vou salvar na minha mesma pasta, certo? E vou chamar de cenário 1, tá? Que a gente vai comparar com o cenário 2, que a gente vai gerar mais na frente, em função de alguma operação, ok? Então, pessoal, a gente agora vai produzir um segundo cenário para ilustrar um pouco essa questão dessa análise comparativa, né, utilizando os outputs que nós mostramos na parte anterior do vídeo, tá? Então, eu já criei aqui um cenário 2, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que ele está. Vou abrir aqui meu arquivo de rede, Open Network, e vou procurar o meu cenário 2, tá? Vou abrir aqui, certo? Vou apenas colocar o decalque para a gente visualizar melhor as duas. E vamos ver aqui, ó, tá? Qual é a modificação que eu vou introduzir para a gente fazer uma avaliação de cenários, tá? Vai ser uma alteração aqui no semáforo do Antônio Coelho de Carvalho. Se a gente colocar aqui e habilitar o botão de semáforo, de Traffic Lights, vocês vão ver que ele está com aqueles tempos que nós fizemos a coleta, né, lá no próprio local, 30, 3, 27 e 3 segundos para cada uma das fases, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou incluir algumas alterações nos fluxos, e à medida que eu colocar essas alterações, ele também vai fazer uma alteração aqui. E vou fazer basicamente isso, tá? Para a gente ver se essa modificação que o próprio programa vai nos fornecer, ela melhora ou não a mobilidade. E aí a gente volta lá para os relatórios para verificar exatamente isso. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Esse fluxo aqui, ó, para quem está subindo Antônio Coelho de Carvalho, do jeito que está aqui, ele está permitindo apenas que o veículo que esteja à sua esquerda faça a conversão para Leopoldo Machado, a conversão para a esquerda. Eu vou permitir também que o veículo que esteja à direita, tá? Isso, na verdade, até ocorre no local, apesar de não ser o correto, faça esse tipo de conversão utilizando essa faixa aqui mais central, tá? Então, eu vou habilitar aqui meu botão de conexões, tá? Ó, aqui. Vou clicar nela, ó. Percebo que ele só está permitindo um veículo ir reto, e vou habilitar agora, ó, que ele faça essa conversão utilizando essa pista mais central, tá? Vou fazer basicamente isso aqui e dar um OK. E da mesma forma, ó, utilizando como referência o lado inverso, né, o lado contrário, eu vou permitir que esse veículo aqui, ó, também ele possa fazer a entrada na mesma faixa. Ó. Ele pode ir reto ou ele pode fazer a conversão aqui para a sua direita, né, entrando na pista central da Leopoldo Machado. Tá? Então, vou dar um OK aqui, ó, certo? Quando eu faço esse tipo de alteração, não sei se vocês lembram, mas o Sumo já automaticamente faz uma nova vinculação de Traffic Lights. Ó. Se eu apertar aqui, ó, ele já vai me dar tempos diferentes daqueles que eu tinha originalmente. Tá? Ele já me deu essa primeira fase aqui, 37, a segunda, 5, 3, 42 e 3. Tá? Eu não vou fazer uma análise geral disso, já que a gente quer apenas avaliar a questão dos outputs, mas a gente vai deixar do jeito que está aqui. Tá? Vamos admitir que essa alteração que o programa está propondo, ela é válida e a gente só vai agora avaliar se ela realmente melhorou ou não a questão da mobilidade. Tá? Então, eu já vou dar aqui um OK. Na verdade, eu vou salvar a rede, já vai salvar essa alteração aqui, tá? Certo? E aí, o que eu vou fazer? Vou rodar minha simulação considerando esse cenário aí, tá? Então, posso fechar aqui meu arquivo de rede. Vou agora abrir o Sumo. Lembrando que lá no meu arquivo do cenário 2, meu arquivo de saída, né, o meu arquivo de simulação, eu preciso incluir também aqueles comandos de output, tá? Eles não estão aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá do meu cenário 1, certo? E vou copiar aqueles comandos, né, que nós apresentamos anteriormente, para que ele possa gerar os mesmos relatórios que foram gerados
no cenário 1. Então, eu copiei aqui, ó. Eu copiar, posso fechar aqui. Vou lá no cenário 2, e vou incluir esses comandos, tá? Posso incluir aqui embaixo, sem problema nenhum, ó. Ele já vai gerar o mesmo relatório, trip info cenário, só que agora é 2, tá, pessoal? Preciso só alterar isso aqui. Certo? E o restante dos arquivos são os mesmos. Já que eu não estou mexendo na quantidade de veículos, eu só fiz uma alteração no arquivo de rede. Então, aqui está tudo 2, ok, vou salvar. E vou fechar, e agora sim vou rodar, tá? Vou colocar aqui Open Simulation, cenário 2, e vamos rodar o cenário 2, tá? Vou rodar de uma forma geral, tá, pessoal? Não precisa dar um delay, eu quero só o final. Pronto, já rodou, já gerou os relatórios. E agora vamos visualizar os mesmos. Lembrando que eu posso utilizar o próprio... Então, vou abrir aqui o Excel. E vamos abrir o trip info gerado para o cenário 2. Vou procurar aqui na pasta de origem. De tráfego cenário 2. Aqui o trip info cenário 2. Abrir. Como XML, tabela. Vou esperar ele abrir agora. Ok. Ó, já me deu as informações, tá? Já vou ordenar aqui de A a Z para a gente ter fluxo a fluxo, tá? Então, essa daqui, eu vou até dar um CBR logo, é a tabela relacionada ao cenário 2, tá? Que eu vou colocar, inclusive, lá na pasta do cenário 2. Consumo, de tráfego, cenário 2, tá? Vou colocar aqui, salvar, já está salvo. E eu vou também abrir a que nós obtivemos anteriormente para o cenário 1, que é essa daqui. Pronto, ambas estão abertas, né? O que eu posso comparar aqui, ó? Desses valores, dessas variáveis que ele me dá como output, geralmente eu faço aquela comparação da velocidade, e outra comparação interessante é somar o tempo de duração de viagem de todos os veículos que eu tenho na simulação, e essa variável chamada aqui duration, tá? Então eu posso fazer a somatória aqui e ter uma ideia geral. Quanto maior o tempo de viagem de todos os veículos, quer dizer que ele demorou mais para completar a sua trajetória, tá? Eu posso fazer utilizando duration, tá? E outro valor muito natural que eu posso utilizar é somar os tempos perdidos, né? Que está diretamente relacionado com a duração. Quanto maior o tempo perdido, mais congestionamento o veículo teve durante o seu percurso. Então, vamos fazer essa avaliação. Eu vou pegar a duração, somar a duração de todos, considerando... Vamos fazer, por exemplo, para todos os fluxos, mas eu poderia fazer para cada um dos veículos de cada fluxo, tá? E vou fazer a mesma coisa com time loss, tá? Então, aqui, ó, já vou pegar, ó, tá iniciando aqui, ele já faz a soma lá embaixo, tá? Então, vamos até o final. Vai demorar um pouquinho, deixa eu acelerar, senão não acaba, né? Tem muitos fluxos, né? Se não me engano, 19. Chegou aqui no final, a soma deu 87.492, tá? Vou colocar até aqui. 87.492 segundos, tá? Certo? E o tempo perdido, pessoal? O tempo perdido, time loss, ó, se eu for aqui, somar todos, vamos fazer também essa avaliação. Até o final, tentar acelerar um pouco aqui. Já deu aqui a somatória, né? 47754. 47754, tá? Isso aqui em segundos. Isso daqui é considerando o cenário 1, tá? Então, vou colocar aqui cenário 1. Ok, eu tive essa somatória geral dos tempos e o tempo perdido aqui. No cenário 2, aí eu tenho que ir lá na outra tabela. Vamos ver. Então, vou abrir aqui a tabela do cenário 2. Desculpa. E fazer o mesmo tipo de avaliação. Vamos pegar logo aqui o tempo perdido. Ó. Vou pegar lá, ó, pegar até o final e somar. Passou até do ponto.
Aqui. 40.342. Então, vou voltar lá. 40.342. 40.342, tá? E o meu tempo, né? Minha duração de todos os veículos, considerando o cenário 1, aliás, cenário 2, né? A gente vai fazer a mesma soma, tá? Então, cadê aqui a variável duration? Estou lá no início, vou até o final e pegar o valor. Lembro, volto a falar, isso daqui eu estou falando para todos os veículos, mas se eu quisesse analisar basicamente um fluxo, dois fluxos, uma certa quantidade de veículos, era só selecionar aqui, considerando a tabela, tá? Porque eu quero ver de uma forma geral, né? O modelo de microsimulação. Está descendo aqui. Chegou aqui no final, ó. Está dando 81.718. Então, eu volto lá para o meu arquivo. 81.718, não é isso? Sim. Perfeito. Então, tenho aqui, ó, cenário 1, que foi aquele cenário que a gente não mexeu, e o cenário 2, que foi o cenário alterado. Só fiz aquela alteração, dando aquelas duas possibilidades, e ele automaticamente corrigiu o semáforo lá de forma automática, tá? Colocando uma coloração um pouquinho mais de gray. Então, ó, olhando de forma geral, o que a gente percebe? Análise bem analítica, tá? A gente teve uma duração total, somando todos os veículos, todos os tempos de viagem dos veículos, igual a 87.492 no cenário 1. E no cenário 2, com aquela alteração, ela caiu para 81.718. Ou seja, os veículos eles tiveram menor tempo de duração de viagem. Ou seja, eles tiveram menos obstáculo, menos congestionamento. Considerando o tempo perdido, eu tenho que ter uma interpretação similar, já que provavelmente ele reduziu. E isso ocorreu, ó, de 47.754 segundos perdidos, considerando todos os veículos que entraram na simulação, eu tive uma redução para 40.342 segundos, ou seja, realmente o tempo perdido reduziu. Ou seja, o cenário 2, com aquela alteração, com aquelas permissões, acabou melhorando a mobilidade geral dos veículos. E é exatamente observado através desses dois outputs, tá? Tem outros tipos de outputs que eu posso analisar, como a gente já viu, tá? A questão da velocidade, do tempo que ele ficou parado, tá? Posso analisar o fator de velocidade, mas a gente fez análise através de dois que são bem usuais, que é o tempo perdido e a duração da viagem, que já são elementos interessantes para a gente concluir cenários. E a gente pode concluir que aquela alteração colocada no cenário 2, que consistiu basicamente em permitir dois fluxos e corrigir o semáforo, é válida e melhorou a mobilidade dos veículos que circulam na microsimulação, tá, pessoal? O trabalho de vocês, esse tipo de análise é totalmente válida. Vocês podem utilizar esses dois parâmetros através do relatório e verificar se aquela alteração que vocês estão propondo, ela melhora, ela reduz o tempo perdido e reduz também a duração das viagens. Assim como vocês podem fazer uma análise gráfica utilizando a velocidade média de viagem, como a gente viu na aula anterior, tá, pessoal? Então, essa é uma forma de demonstrar para vocês a importância da gente gerar relatórios que serão interessantes nesse tipo de avaliação. Perfeito? Então, pessoal, chegamos agora ao final do nosso semestre remoto, né? Foi um semestre atípico, né? Considero que foi uma forma de se reinventar, tanto para nós docentes como para vocês também discentes, né? Já que a gente não teve a oportunidade de fazer aquele contato habitual que a gente tem durante as aulas, né? A interação também fica um pouco prejudicada por causa disso, mas eu entendo que foi uma experiência boa, né? No sentido da gente agora ter um perfil, ter a condição, como professor também, de utilizar essas tecnologias e tentar melhorar ao longo do tempo, isso é normal, né? A gente ainda está em um processo de entendimento como é que funciona. A disciplina, no geral, ela foi feita de forma gravada, né? A gente teve apenas um encontro síncrono, mas eu entendo que as aulas foram, de certa forma, satisfatórias. Conteúdos apresentados foram importantes para que vocês consigam desenvolver habilidades nessa área de transporte. E eu espero que vocês tenham também gostado das aulas, assim como eu gostei de produzir as mesmas, né?
Com relação à parte prática, a gente vai ter agora a finalização com a entrega do trabalho de vocês, né? Volto a falar, fico disponível para ajudar no que for possível. E gostaria de agradecer a todos aí, né? Eu sei que não está sendo um período fácil para todos. Não foi para mim, e imagino para vocês também não. Mas a gente tem que ter esperança e seguir em frente. E no próximo semestre aí, a gente não sabe ainda os detalhes sobre ele, né? Mas estaremos eu, o professor Abadini, todo o grupo de professores da universidade aí, tentando fazer o ensino da melhor forma possível, mantendo aquele padrão de qualidade, tá, pessoal? Então, desde já eu desejo aí um final de semestre para vocês de uma forma bem efetiva, tranquila. Desejo que vocês tenham um bom final de semestre e voltamos a nos encontrar aí um novo semestre. Na verdade, vai ser a gente vai retomar o semestre 2020.1, né? Então, agradeço desde já. Obrigado a todos.